Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a Palavra de Deus e nós precisamos, com urgência, nos voltarmos para a Bíblia. Como nunca na história, o coração precisa ser alimentado, o coração precisa ser fortalecido, o coração precisa ser iluminado com o entendimento das maravilhas que Deus tem para a família. Amém? Então eu te convido a pegar a palavra de Deus, o livro sagrado, a voz divina no papel, para que nós possamos aqui então conhecer o que Deus tem para a família nesta manhã. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor, acima de tudo e de todos, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. O Senhor é amor e o Senhor ama. O Senhor, Deus, nesta manhã, querido, queremos render o coração a Ti, bom Deus. Queremos entregar a nossa família para os Teus cuidados, para a Tua bênção aqui diante do Teu altar. Envia, ó Santo Deus, o Santo Espírito ao santuário da alma, para que nós possamos receber a luz da presença de Cristo Jesus. No nome dele oramos. Amém. Família e Apocalipse tem alguma conexão? Tem muita conexão. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse é o livro para ser investigado pelo remanescente, pela família remanescente nos últimos dias. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1. João agora ele tem uma visão do lar eterno. João tem agora o privilégio de vislumbrar as delícias, as maravilhas que Deus tem para o pequeno céu aqui na terra, quando ele estiver no grande céu da eternidade. Então, Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra. Versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará com eles. Versículo 5, na metade do verso, faço novas todas as coisas. Versículo 7, o vencedor herdará estas coisas. Eu quero convidar vocês, deem uma olhadinha aqui para a tela. Vamos tentar trabalhar aqui rapidinho o que nós podemos trazer do texto profético de cumprimento literal num futuro próximo para a realidade presente de um céu aqui na terra. Esta manhã, entenda bem, olha o que o título de hoje: um santuário para Deus, um pequeno céu aqui na terra. Vamos lá. A Bíblia diz assim: Deus criou o quê? Novo céu e nova terra. Se Deus criou novo céu e nova terra, que lar Deus quer levar para este novo céu e nova terra? Um novo lar. Entendamos bem isso aí. Segundo ponto. O texto bíblico diz para nós no verso 3 que Deus habitará com eles. Tudo que os lares nós gostaríamos hoje era da presença física do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas. A Bíblia diz aqui para nós que Deus vai estar pessoalmente, fisicamente conosco. Terceiro ponto, o texto bíblico diz: faço nova todas as coisas. Você acha que aquilo que é velho, que é ruim, que é uma realidade de muitos lares aqui na terra, será levado para o céu? Não. A Bíblia está dizendo que Deus vai fazer tudo novo. Todas as relações, todo o companheirismo, toda a vivência no lar, ela será nova. Pastor, onde você quer chegar com isso? E quarto e último diz assim:
Isto vai ser concedido ao vencedor. Ele herdará o quê? Todas as coisas. E o que eu coloquei? Em Cristo nós só somos mais do que vencedores lá no céu. Verdade ou mentira? Mentira. Porque a promessa de Deus de vitória e de conquista é para aqui, ainda neste miserável mundo de pecado. Amém? Nesta manhã eu quero convidar você a talvez se sentir pesado, mas também precisa se sentir leve. Nesta manhã a palavra de Deus vai abrir, descortinar diante dos nossos olhos muitas coisas que possivelmente nós não estamos praticando, nós não estamos vivendo, nós não estamos conseguindo experimentar, mas em Cristo, o poder disponível de Deus para nós, há o que? Condições de alcançar a glória de Deus na nossa vida. Amém? Queridos, a promessa de Deus é, Ele faz tudo novo. A promessa de Deus é, Ele renova. A promessa de Deus é, Ele concede a vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então vamos lá, queridos. Aonde você mora? É uma pergunta difícil de ser respondida. Porque há momentos que você mora onde? Lá no céu. Mas há momentos que você mora onde? Lá no inferno. É isso mesmo. Você acha que não tem gente que tem coragem de falar? Os filhos, então, irmãos, o que eles falam do que acontece no nosso lar, especialmente no seu meio, isso aí é verdade, eles falam mesmo. As crianças então, se a criança vê o pai brigando com a mãe, pode saber. Ela não vai ter dificuldade em falar lá fora com os coleguinhas ou com alguém. Elas são muito sinceras. Elas não são más nesse sentido. É porque elas falam. Aonde você mora? Em uma casa? Em um lar? Como é este lar? Como é esta casa? Linda e maravilhosa, um espetáculo. As paredes, o design, os detalhes, o sofá. Olha aqui, que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Nós vamos daqui a pouquinho usar aqui. Talvez eu chame alguns para me ajudar. Como é a sua casa? Luxuosa, cheirosa, agradável, gostosa de estar. Mas como é o lar? Nesta casa que tem todo este conforto. As pessoas entram talvez dentro da sua e da minha casa. Nossa, que encanto é a sua casa. Uma vez alguém chegou para mim e falou, eu visitei a família tal. Que vontade de falar quem é essa família, para que quem sabe um dia vocês possam conversar. Mas é bem longe daqui. E essa pessoa disse, olha, eu me senti no céu. Não era o aspecto físico, era o tratamento, eram os cuidados que ali tinham, um para com o outro. A fala, a maneira. Pastor, isso é uma utopia? Pode ser lá fora, aqui dentro não. Por quê? Porque aqui nós temos a palavra. Lá fora, pode ser. Aqui dentro não, porque aqui tem Jesus, amém? E em Jesus temos a garantia de o quê? Herdarmos a felicidade eterna. Aqui o texto bíblico diz, o vencedor, ele herdará o quê? Todas essas coisas. Todos nós desejamos mais e o melhor no círculo familiar, na situação da vivência relacional na nossa casa. Queridos, e isso deve ser uma realidade no nosso coração, porque se o jovem almeja cada vez mais o crescimento intelectual, a busca de conhecimento, se cada vez mais maridos e famílias buscam enriquecer financeiramente para conforto, para isso e para aquilo outro, por que nós não podemos almejar cada vez mais o desenvolvimento, o crescimento e o avanço na experiência familiar do nosso lar como um pequeno céu aqui na terra? Eu estava pensando assim, eu gosto muito dessas pequenas ilustrações. Sabe de uma coisa? Buscar cada vez mais
às alturas pode proporcionar para estes que buscam ter uma visão melhor dos lindos horizontes da vida. Sabia disso? Aquele que cava fundo na palavra, aquele que busca a relação cada vez mais íntima com a pessoa de Jesus Cristo, ele avança e avança e avança nas alturas, e ele experimenta o quê? A atmosfera do céu aqui na terra. Amém? Se Deus promete para nós, vamos crer. Estou aqui em nome de Jesus nesta manhã para não só falar para você, mas garantir que em Cristo Jesus o lar pode ser feliz. Um pequeno céu aqui na terra. Agora eu quero convidá-los para a composição do círculo familiar. Passa, por favor. Olhando aqui para a tela, nós vamos ver a divisão da família: homem, mulher, meninos e meninas. Esta é a composição da família, do lar. Em Gênesis, no capítulo 3, primeiro, o lar, o homem, ele é o marido, ele é o pai, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o protetor e ele é o provedor. Nossa, que coisa, que dimensão é para o homem a sua tarefa, o seu ser no lar. Muito complexa, não é simples. Irmãs, por favor, entendam muito bem, os seus maridos, eles têm uma tarefa muito grande. Olha tudo isso aqui: marido, pai, o cabeça, o sacerdote, o protetor e o provedor. Em Gênesis nós encontramos a experiência de Noé. A experiência de Noé em Gênesis no capítulo 6, Deus olha para aquele homem humano e falho e consegue ver nele um homem justo e íntegro. Você, irmã, consegue ver no seu marido um homem justo e íntegro? O texto bíblico segue e diz, especialmente no versículo 18 do capítulo 6, que Deus agora se aproxima deste homem. Eu estou falando para mim e para você, que somos o quê? O sacerdote do lar. Noé era o sacerdote do lar. Estou falando para você e para mim, porque Noé era o marido, ele era o pai, ele era o provedor, ele era o cabeça e ele era o protetor da sua casa. E Deus chega agora e fala: Noé, eu vou fazer uma aliança. A aliança primeiro da família, Deus faz com o homem. Por quê? Porque o homem é o cabeça do lar. Então, nesta manhã, talvez eu fale para algum homem que tenha no seu temperamento certa dificuldade de assumir o comando da sua casa, do seu lar. Eu te digo que Cristo pode te dar esta vitória e esta conquista. Mas, se você puder, irmã, entenda o seu lugar no contexto de chefiar a casa. Há um projeto maravilhoso chamado Projeto Restaure. Talvez à tarde, Nádia fale um pouquinho mais. É muito bom você entrar no site para conhecer esse projeto. Eles trabalham e apresentam a necessidade do desenvolvimento do marido, do pai, do cabeça do lar, como o sacerdote do lar. Isto é de fundamental importância. Então agora Noé recebe de Deus: vou fazer uma aliança com você, Noé. A aliança é que eu vou garantir para você a salvação da sua família. Nesta manhã, Deus está olhando para você, homem. Deus está olhando para você, marido. Deus está olhando para você, pai. E Ele está dizendo para mim e para todos nós aqui que Ele quer fazer uma aliança conosco. Amém? Quantos estão aqui desejosos de firmar essa aliança com Deus? Levante sua mão, por favor. Só os homens. Deus quer selar o seu coração. Amém? Com esta aliança. Aí segue aqui o texto, então, no capítulo 7, Deus diz: Noé, como você firmou aliança comigo, entra na arca, Noé. Noé, entra na arca, tu e toda a tua família. Noé,
põe a sua família na arca, põe a sua família na segurança, põe a sua família na salvação. E Noé tem esse privilégio de entrar na arca, meus amados e meus queridos. A Bíblia diz para nós que quando ele saiu da arca, primeira coisa que Noé fez foi erigir um altar para ali agora diante de Deus celebrar e adorar a Deus com a gratidão pela salvação da sua família. E quando você vai para o capítulo 9, o versículo 1, lá diz que Deus abençoou a família de Noé. Quer a bênção para a sua família nesta manhã? Tem certeza que você quer a bênção do Senhor? Quero orar a Deus para que Deus abençoe as nossas famílias. Queridos homens, agora é para o homem, agora é para o marido, agora é para o pai. Efésios, no capítulo 5 e o verso 25 diz assim: amai sua esposa só, é isso? Seus filhos, amai a sua família, como Cristo amou a sua igreja. Posso chegar um pouquinho mais perto aqui? Queria te dizer que você não vai conseguir não, tá? Se Cristo não estiver com você, você não vai conseguir. Nem eu vou conseguir. A suficiência humana não nos dá condições de amar, porque não somos amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Ligado a Cristo, ligado ao quê? Fonte do amor. Assim nós poderemos então amar. Deus então diz agora através de Isaías para Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Deus chega agora então para Abraão e diz: Abraão, ordena a sua casa. Vamos ver alguns textos importantes para nós, por favor, pode passar. O marido e pai é a cabeça da família. Dom profético apresentando para nós. O que mais? Nós temos aqui, o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar o sacrifício da manhã e da tarde. Pastor, por que você colocou o título como santuário? Porque no ritual do santuário, diariamente, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, todas as famílias deveriam se voltar agora em atenção para o santuário, porque seria oferecido agora o quê? O sacrifício da manhã e da tarde. A adoração a Deus de manhã e à tarde. E aqui vem e faz menção ao pai com a responsabilidade de oferecer diante do altar do Senhor os corações que estão sobre os seus cuidados. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o marido, o pai, ele tem esse privilégio. Eu não vou colocar aqui como responsabilidade, porque é muito privilégio. É difícil? Mas é um privilégio. Trazer a família diante de Deus para receber o quê? A bênção do Senhor. Apresentando ante o altar o sacrifício da manhã e da tarde, ele unirá os seus filhos ao trono de Deus pela fé viva. Queridos, nós precisamos ter olhos de fé. Os olhos de fé do coração precisam adentrar ao Santíssimo para então agora contemplar a gloriosa presença do soberano Deus. Pastor, você está floreando demais. Não estou não, isso é bíblico, irmãos. Para o mundo isso é uma utopia, para nós isso é uma realidade. Todas as vezes que em oração e em estudo da palavra nós nos achegarmos à presença de Deus, nós podemos adentrar a atmosfera do Shekinah, da glória da presença de Deus. Amém? Você crê que é possível essa experiência na sua vida e na vida da sua família também? Queridos e amados, mais textos agora sobre os maridos. Por favor, passe para mim aí. O pai deve atuar como sacerdote da família. Devia realizar o solene ato de aspergir os umbrais da porta com sangue.
Este é um símbolo da obra a ser feita em toda a família. Olha o que ele deveria fazer. Ele deveria passar o sangue lá no Egito, antes de sair do Egito. Tinha todo um simbolismo e aplicação àquele ato do pai, como sacerdote do lar. E aqui diz que deveria ser feito em toda a família. Então, quando ele estava passando no umbral, ele estava passando na porta do coração de cada membro da família, o simbolismo e a direção para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que mais? Este é um símbolo da obra a ser feita em toda a família. Devem os pais reunir os filhos no lar e apresentar a Cristo diante deles como a sua Páscoa, como único que pode proteger e salvar. Há muitos ataques, como nós ouvimos ontem. Há um bombardeio tremendo e terrível contra a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E como que vamos blindar a nossa família do anjo destruidor? Através da fé no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Tem um hino ninário que diz: de teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o quê? Há poder no sangue de Jesus, amém? Queridos, isso é, eu não sei como é que você está, eu estou aqui nas nuvens, porque estas são as promessas de Deus para o coração, para a família. Vamos blindar o nosso lar. Nós conseguimos, se inculcarmos nos nossos filhos os perigos da mídia, as influências externas e das amizades, até a influência acadêmica, nós podemos blindar os nossos filhos dos ataques do anjo destruidor. O que mais? O pai representa o legislador divino em sua família. É ele que tem o privilégio e a responsabilidade de fazer cumprir as leis, as regras e os princípios no seu lar. Sei que não é fácil, mas faça aí a conexão com a sua esposa. Conversem sobre as regras, sobre as leis. Não me venha com essa de que na hora que estiver aplicando a lei, vocês vão agora discutir diante dos filhos se está sendo de mais ou de menos a aplicação das leis e das regras no lar. Por isso, na vida humana, depois de Jesus e do céu, o mais importante é a família. E para isso precisa de diálogo, de comunicação, de informação, de planejamento. Queridos e amados, ele é o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso. Agora sobre a mulher. O que é, por favor, passa. O que é a mulher no círculo familiar? Ok, mulher, deem uma olhadinha. Ela é a esposa, ela é a mãe, ela é a rainha. Por favor, meninos, filhos agora. Vocês são príncipes nos seus lares, amém? Por isso que os seus pais tratam vocês assim, bem demais. A gente... Oh, queridos, entenda bem, valorize os seus pais. Quantas vezes o seu pai, até a sua mãe, mas eu digo primeiro o pai, ele poderia gastar lá quando recebeu o salário, mas ele faz o quê? Tudo que ele ganha, ele traz para casa, senta com a esposa, e aí? E os filhos, o que estão precisando? Que presentinho a gente pode dar? Queridos filhos, vocês são príncipes que recebem o de melhor dos seus pais. Para aquele que ganha salário mínimo, para aquele que ganha vários salários, eles dão o de melhor para vocês, porque eles amam vocês. Valorize o amor do pai de vocês, porque Deus colocou no coração do pai e da mãe o amor. Ela é auxiliadora, ela é a modeladora. Provérbios capítulo 19, o versículo 4 diz assim: a mulher, para o homem cristão, ela vem de quem?
do Senhor. Rapazes e moças, bora lá, vamos começar sério aqui. Não arrisque ser infeliz. Meninos e meninas. Ah, pastor, mas até dentro da igreja tem meninos e meninas assim que... Mas estão dentro da igreja. Ainda é um pouco melhor do que os que estão lá fora. Aqueles que nunca se converterem ao Senhor, eles poderão se tornar os piores inimigos para vocês. E as vidas amargas de muitas famílias foi porque não buscaram do Senhor a escolha. Então, rapaz e moça, você pode encontrar, porque Deus vai trazer para você. Amém? E aqui diz que vem do Senhor a esposa, o quê? A esposa prudente. Provérbios 14, o verso 1 diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. A mulher tem um privilégio extraordinário de dar um tom harmonioso no lar. A mulher tem o privilégio e a capacidade de proporcionar uma harmonia no lar, que nós homens temos que tirar o chapéu e admirar a forma como Deus usa as esposas, as mães, as nossas companheiras, para poderem abrilhantar o lar. Amém? E é por isso que eu quero pedir para os filhos, obedeçam e respeitam as suas mães. Mas mãe, é assim que se fala. Mãe, que isso? Que isso, mãe? Mãe? Não. Mãe, não dá para a gente conversar? Por favor, entendam que elas são as sábias e virtuosas mulheres escolhidas por Deus para serem as esposas e as mães no lar. Eu queria ler com vocês Provérbios. Provérbios vem descrevendo agora o perfil, as virtudes desta mulher vinda de Deus. Provérbios 31 e o versículo 11. Provérbios 31 e o verso 11. Diz assim o texto: o coração do seu marido confia nela. Olha que coisa interessante. E não haverá falta de ganho. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal. Irmã, enche a boca d'água. Conta até 10. Hã? Ah, você vai falar sobre isso? Não? Pois é, Nádia e eu estávamos conversando um pouquinho sobre água milagrosa. É uma história de uma mulher que foi procurar um pastor, né? E eu imagino que seja um pastor de uma denominação aí pentecostal. E ele deu para ela, me ajuda aí, um copo com água. Uma garrafa, ok, tá, vou tentar lembrar aqui. E aí ele falou, leva para casa, e na hora que você e o seu marido, entendeu, a situação estava daquele jeito, você pega a garrafa, põe um pouco de água no copo e faz o quê? Põe na boca, não engole, fica com a água na boca. Tenha fé, ele disse para ela. Essa água vai operar um milagre. Sabe o que acontece, queridos? Ele fala, eu quero falar. Revidar. Se você está com a boca cheia d'água, ou se você está contando até 10, deu tempo para você se acalmar, para você respirar, irmã. Vocês, mulheres, são mais dóceis do que nós, os homens. Vocês são mais habilidosas no controle emocional dos nervos, com o nervo à flor da pele. Pode ser que uma mulher ou outra seja mais, mas então, meus queridos, o milagre pode acontecer. O versículo 26 diz assim: fala com sabedoria, olha aqui, e a instrução da bondade está na sua língua. E o versículo 27, atende ao bom andamento da sua casa. Está sempre ali calma, buscando estar tranquila. Está nervosa, irmã? Faz o seguinte, deixa as panelas, dá um pulinho lá fora, dá uns pulinhos, dá uma respirada.
Ora a Deus. Olha o que o texto mais fala aqui. Não come o pão da preguiça. Mulher não pode ser preguiçosa, irmãos, mas ela não é escrava também. Verso 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, reconhecem o seu marido a louva, engrandece-a para a honra e para a glória de Deus. E agora então, versículo 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. O seu marido e eu, que sou marido também, nós não temos tempo para ficar visitando as casas para saber como são as irmãs, como são as mulheres no tratamento com seus maridos. Mas a minha esposa é a mulher mais dócil que existe. Ela é a mulher mais linda que existe. Amém? Mas qual é a beleza da minha mulher? Primeiro, é a interior. É uma mulher que me respeita. É uma mulher que me tem como sacerdote do lar, como protetor, Então, quando a esposa, ela tem esse olhar para o seu marido, ela receberá do seu marido crente, servo do Senhor, convertido, o quê? Ele terá para com ela toda a admiração para a honra e para a glória do nosso bom Deus. Amém? Mais um texto rapidinho, em Lucas 1,42, o texto diz sobre Maria, bendito o fruto do teu ventre. E aí nós sabemos muito bem a missão da mãe, da mulher. E agora eu gostaria de conversar um pouquinho com as irmãs sobre esta missão, de quão bendita, de quão abençoada ela é, e ela pode ser por ser mãe, por ter trago agora à existência, através do seu ventre, o quê? Um fruto, uma vida. A mãe é a rainha do lar. Meninos e meninas, observem esse texto. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos seus filhos. Uma mulher que busca o Espírito Santo de Deus, ela tem a capacidade de edificar o caráter dos seus filhos. É a mãe que vai ali com todo o seu jeitinho, quando o bebê está chorando, e faz o quê? E consegue acalmar até mais do que muitas outras, e com certeza. Por quê? Porque aquela criança saiu dela. Porque o calor do seu corpo, porque o calor do seu coração, ele passa para aquela criança o quê? Carinho, afeição, cuidado, proteção. Por isso, aqueles que pretendem casar, eu queria pedir que vocês não se esquecessem de uma coisa. No primeiro dia que descobrirem a gravidez da sua esposa, rapazes, já comece a abraçar com mais jeitinho ainda a sua esposa. Será transmitido para aquele fruto, para aquela criança, para aquela vida, tudo o que você está passando para a sua esposa. A mulher, a mãe, tem o poder de moldar o caráter. Aqui vem, querido, a mais nobre tarefa, mais importante do que a de um rei, é a tarefa da mãe de edificar, de construir o caráter dos seus filhos. Que mais? A mãe cristã tem sua obra apontada por Deus, a qual não negligenciará se estiver intimamente associada com Deus e imbuída do seu... Pode passar, por favor, desculpa, os textos estão aqui. Existe um Deus acima no céu, e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar, por formar, por edificar o caráter dos seus filhos. Vem da onde? Do trono. Vem da onde? Do Santíssimo. Vem da onde? Da glória de Deus. Amém? Irmãs, vocês creem nisso? Irmãs, vocês querem essa experiência para as suas vidas? Então vamos fazer uma coisa, vamos com uma conversinha bem prática aqui. O pastor gosta dessas coisas práticas. Deixa talvez um pouquinho o fogão e vai mais para o chão, para ajoelhar no chão em oração. Deixa talvez um pouquinho mais o brilho na minha casa. Eu nunca fiquei cobrando da minha esposa as poeiras nas prateleiras. Lá em casa é dia e noite, janela e porta aberta, viu, gente? Amém? Moro num lugar privilegiado, em meio à natureza,
aonde a gente está bem seguro. Por quê? Porque eu quero, em nome de Jesus, para Deus e para a sua glória, que a minha esposa passe mais tempo com os meus filhos. Quanto é para mim uma alegria ver a minha esposa sentada com a minha filha, dando gargalhadas, com o meu filho lá conversando e brincando horas. Sabe o que às vezes eu vou fazer? Eu vou varrer o chão, para que ela não sinta como peso, mas ela tem um dom e uma habilidade. E sabe o que acontece também? Aí ela pode viajar comigo para vir para o Mato Grosso, para a gente propagar a palavra de Deus, o nome de Jesus, amém? Sabe, meus queridos, o céu, Jesus, família e depois as poeiras da casa. E depois o chão sujo de casa. E depois aquela comida, assim, pode fazer, deve fazer, mas não é o mais importante. E nesta manhã eu queria fazer um apelo para as irmãs. Reorganize a sua agenda diária. Reorganize o seu programa diário, a sua vida, as suas atividades e coloque por ordem de prioridade os seus afazeres no seu dia a dia. Amados e queridos, enquanto o marido é missionário, olha esse aqui agora, pode passar. Olha, irmãs, esse aqui agora. Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não é menos em casa. Sua obra é sagrada e importante. O marido lá fora, ele pode ser acumulado de honras da parte dos homens, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa, desses louvores. Mas se ela se empenhar na felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome junto com o dos maiores missionários. Alguém conhece Billy Graham? Grande missionário da história? Charles Spurgeon? Bullion, isso aqui, aquilo outro? Pois é. Vou dizer uma coisa para vocês. Poderá estar na lista de Deus, à frente desses nomes, o seu nome, porque você salvou o seu filho e a sua filha. Irmãs, vamos conversar um pouquinho mais aqui? Há muitas irmãs que querem trabalhar fora e deixar os seus filhos serem formados por aqueles que não foram escolhidos por Deus primeiro. O vovô e a vovó não foi escolhido primeiro por Deus. Foi a mãe. Repense sobre a sua vida. Posso dizer aqui com autoridade que eu e minha esposa preferimos viver uma vida mais simples financeiramente, porque ela poderia ter seguido a carreira, a formação, o que ela pós, isso aqui, aquilo outro, para ganhar muito mais do que eu. Conhecemos colegas que viveram essa experiência e que têm muito mais do que nós, materialmente falando, financeiramente também. E muitas realizações. Mas eu digo para você que a decisão da minha esposa em abandonar a profissão e os sonhos que ela tinha, não foi fácil, para trabalhar com os nossos filhos, ela faria de novo. E eu queria dizer para você, irmã, vale a pena. Eu queria dizer para você, pode ir nesta direção, que terá a bênção do Senhor. Deus jamais vai deixar desprovido no seu lar o suficiente para a felicidade de vocês. Amém? Eu precisava falar sobre isso. Agora, meninos e meninas, dá uma olhadinha para cá agora. Rapazes e moças, eu queria falar com vocês. Pode passar? É o terceiro. No círculo familiar, nós temos um grupo muito precioso, muito especial. São os meninos e as meninas, são os nossos filhos, são a herança do Senhor, são os frutos do milagre na junção homem e mulher que surge, são as nossas pérolas. Eu sei que às vezes, tanto eu quanto muitos pais aqui, pais e mães, nós não conseguimos corresponder à expectativa de vocês, filhos, de vocês, jovens, porque nós somos falhos, mas eu queria dizer que nós buscamos fazer o melhor para a honra e para a glória de Deus por vocês. E o melhor às vezes é dizer o quê? Não pode. Não vá. Não faça.
O melhor para você está baseado no assim diz o Senhor, inculcado na mente dos pais. Deuteronômio diz assim: primeiro inculque o amor de Deus no seu coração. Deuteronômio 6, não é isso mesmo? Amarás ao Senhor teu Deus o quê? De todo o teu coração, acima de tudo, de todas as coisas. E aí agora então, sabiamente, com equilíbrio, com jeitinho, com amor, nós os pais buscamos o quê? Trabalhar com os nossos filhos. Nós os pais sabemos que ali na frente tem um buraco, e então a gente diz para você: filho, não vá nessa direção, filha, você pode cair e se machucar. Filha, cuidado com as influências. Filho, filha, vocês estão namorando, não cedam, não passam dos limites, não passem dos limites, vocês correrão riscos. Quão trágico é para um pai e para uma mãe dizer para o filho: não avance, você pode ficar grávida, você não tem condições de ser mãe ainda, não está na hora. Eu queria pedir uma coisa, pelo amor de Deus, e você que está aí, que vai estar participando nessa adoração pela internet, e esse vídeo vai alcançar você, por favor, em Cristo busque o poder para controle, para vencer. Não vá na onda, a onda pode te levar para alto mar, e você pode morrer afogado e afogada. Não vá nessa de que não vá no gingado desse mundo, vá no caminhar equilibrado da santidade de Deus. Se você jovem for para a Bíblia e para a oração, você conseguirá a salvação, amém? Meninos e meninas, não tem mais nada nessa vida que nós amamos do que vocês. Não tem, não tem. Nós damos a vida por vocês. Será? Damos. Se não dermos, estamos desqualificados para ser os pais de vocês. Quão difícil para nós é corresponder à expectativa de Deus e de vocês para com vocês, mas nós tentamos fazer o nosso melhor. Não estou desculpando aqui um pai que tem sido negligente, uma mãe também, mas vocês são o que de mais precioso existe nesse mundo. Deem uma chance para a gente. Deem espaço para nós. Nós vamos amar mais vocês. Fique talvez menos com seus amigos e um pouco mais com a gente. Eu sei que esse é um problema, especialmente para adolescentes, porque nós temos isso na nossa casa. De às vezes os nossos filhos quererem ficar mais com o aparelho, com a tecnologia, e ir lá no seu quarto isolado. Fica com a gente na mesa, vamos comer juntos. Fica com a gente na sala, vamos rolar na sala, vamos bater papo, vamos conversar sobre a vida. O clamor nosso dos pais é: filhos, voltem para nós. Venham para os nossos braços. Fiquem um pouquinho mais conosco. Só que eu sei que é tão difícil, porque vocês às vezes ficam presos às atrações deste mundo e desta vida. Às vezes vocês se tornam viciados na tecnologia, e é mais fácil para vocês relacionar com o aparelho do que com um ser humano. Mas o apelo nesta manhã, em nome de Jesus: se voltem para nós, os seus pais. Nos perdoe porque gastamos muito do nosso tempo nos nossos sonhos, que são até sonhos para vocês, mas depois vocês vão dizer: eu não pedi para vocês luxo, eu não pedi para vocês isso aqui e aquilo outro, eu pedi sempre para vocês, sem falar, eu pedi amor, carinho e afeição. Amados jovens, Provérbios 17:6 diz assim para nós, o texto vocês podem olhar depois, que os filhos são a coroa dos pais. Você sabe muito bem o que significa uma coroa. Quem usa uma coroa é um rei, é um príncipe, é uma rainha. E para nós é com vocês como se a gente colocasse uma coroa cheia de pedras preciosas. Vocês são uma coroa dos pais. E os pais são a glória dos filhos. Amém? Esse é um texto bíblico. Amanhã nós vamos estudar sobre a promessa da restauração dessa junção,
para os últimos dias e para o remanescente. Jovem, se você não crê mais que o seu pai vai estar tão pertinho de você, eu te garanto que se ele receber o batismo do Espírito Santo, através especialmente da chuva serôdia, nos últimos dias, Malaquias 4, versos 5, 4 e 5, eu garanto para você que os seus pais voltarão a ser aqueles pais que vocês sempre almejaram e que Deus sempre projetou. Êxodo 20, 12 diz, meninos e meninas, honra o quê? Teu pai e tua mãe. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Não ouse, menino e menina, filho, respondeu seu pai. Mas pastor, ele está errado. Não ouse responder o seu pai e a sua mãe. Depois, o que você pode fazer? Eu sei que é muito difícil isso acontecer, mas é uma coisa linda e extraordinária. O pai está calminho, tranquilo, fala, pai, mãe, vem cá, senta aqui, põe a cabeça no meu colo. Sério, olha que coisa, será um espetáculo para o universo. E aí com jeitinho você fala, pai, sem te desrespeitar, pai, acho que aquela ideia, aquilo que o senhor fez, falou, o que o senhor acha? O senhor pensou um pouquinho? Dá para ir com jeitinho? Nós temos dificuldade de fazer isso com os nossos filhos. Então nos surpreendam, filhos, façam conosco. E mostre para nós, fale com amor para nós, que nós também erramos. Queridos filhos, honrem os seus pais. O pai disse, não vá, e você quer ir. E os seus amigos estão dizendo, filhinho de... Como é que é o negócio aí? Que não sai de casa, isso aqui, aquilo outro. Não sei, lá em Minas fala, eu não estou conseguindo lembrar aqui. Os seus amigos, que têm total libertinagem na vida, não é liberdade, é libertinagem. Podem fazer o que bem entendem. Eles não entendem o seu respeito, a sua consideração pelos seus pais, que enxergam um pouquinho mais à frente. Então, tá bom, pai, não vou. Eu queria, mas eu sei que Deus te usa, pai e mãe. Eu não vou, não. Filho, para com esses joguinhos, filho. Eu acho que isso aí não ajuda muito você. Estou percebendo que isso aí está tomando muito seu tempo. Você não está mais lendo a Bíblia como você deveria. Você, assim, eu percebo que você está orando menos, filho e filha. Vamos lá, filhinho, vamos deixar isso aí. Queridos e amados filhos, obedeçam aos seus pais, para que se prolongue o quê? Os seus dias aqui na terra. Vamos terminar o círculo agora. E olha o que, pode passar o texto. O que Ellen White fala agora sobre os filhos. A mais tenra criança que ame e teme a Deus é maior aos seus olhos, do que o homem mais talentoso e instruído que negligencia a salvação. Eu sei que jovens, vocês em algum momento, filhos, vocês admiraram alguns artistas, alguns personagens da história, mas foram homens e mulheres que não tinham temor a Deus. Eu queria dizer que se vocês amarem a Jesus e temerem a Deus, vocês são mais honrados do que eles aos olhos de Deus. Que admiração por artistas, pois aos olhos de Deus, todo aquele talento, toda aquela riqueza, toda aquela habilidade. Você sabe que alguns artistas são deuses, né? Para algumas pessoas. Pois para Deus não vale nada. Para Deus sabe o que vale? Você respeitar e amar o seu pai. Os jovens que consagram o coração e a vida a Deus, assim fazendo, se têm colocado em ligação com a fonte de toda a sabedoria e excelência. Os filhos são a herança do Senhor, eles são confiados aos pais para que sejam criados na doutrina, na admoestação para a eternidade. Cada jovem, cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e reerguimento da humanidade. Eu queria dizer para vocês que Deus confia em vocês, amém? Filhos e filhas, jovens, adolescentes, crianças, Deus confia que se vocês se renderem a Ele, Ele pode usá-los para a sua honra e para a sua glória. Segundo ponto agora, eu queria pode colocar, altar do Senhor. Meus amados, um pouquinho antes, eu queria dizer que Jesus, no círculo familiar, Jesus começou no Éden, a história da humanidade de forma mais clara e definitiva
fazendo a junção homem e mulher e formando o quê? O primeiro lar aqui na terra. O primeiro lar e o lar perfeito, o lar feliz, o primeiro lar, o primeiro céu aqui na terra, de forma especial ali junto à árvore da vida. E Cristo agora vem a este mundo e ele inicia o seu ministério. O ministério dos milagres de Cristo ele iniciou no lar. Quando ali em Caná da Galileia faltou amor, Jesus veio para dar amor. Quando ali em Caná da Galileia faltou paciência, Jesus veio para dar paciência. Quando ali em Caná da Galileia acabou o vinho, Jesus veio para dar o vinho do céu para eles. Olha o que Ellen White diz em Lar Adventista 28. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna então como um Éden de bem-aventurança. A família, um belo símbolo da família do Éden. Amém? Só que precisa fazer uma coisa. Maria disse: vocês querem o milagre? Vocês querem a bênção para o casamento, para a família, para esta festa? Façam tudo o que ele mandar. Marido, se Jesus mandar você orar, vá orar. Irmã, se Jesus mandar você orar, vá orar. Jovem, se Jesus mandar você orar, vai fazer o quê? Vai orar. É o que nós precisamos fazer. A família edênica, onde ela está? Aqui hoje, nesta igreja. Nesse mundo em que nós vivemos. Gênesis 3:9 diz: Adão, Eva, família edênica, onde estás? Jesus foi agora ao jardim do Éden de forma especial, atrás da família, da primeira instituição que ele estabeleceu aqui neste mundo. E o que ele foi fazer ali? Ele foi ali porque com certeza aquela família estava triste. Ele foi ali porque aquela família estava frustrada, aquela família estava se sentindo derrotada, aquela família estava sem esperança, aquela família estava condenada, aquela família estava vivendo no inferno. E Jesus foi lá, sabe para quê? Para dizer assim: eu tenho a esperança para vocês. Amém? E ele diz: o Filho de Deus, o descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente e ele vai conquistar a vitória. Quero falar agora um pouquinho com vocês sobre o culto familiar. Pela palavra de Deus e pelo dom profético. O que nós temos de precioso e de importante sobre o altar do Senhor. Em Gênesis, vamos deixar aí mesmo. O que é o altar do Senhor? O altar do Senhor, ele é o altar da bênção. O altar do Senhor, como está em Gênesis capítulo 2, verso 7, o homem foi criado e ele deveria agora todos os dias ir até a árvore da vida. E ali ter a relação com Deus, uma relação agora para a bênção da vida deles, para a conservação da felicidade, para a conservação da família. Ir à árvore da vida era o que eles faziam todos os dias. Quando eles pecaram, eles iam à porta do jardim do Éden e ficavam olhando lá para a árvore da vida, na esperança de um dia retornar à presença do Criador. Amém? Que todos os dias, quando nós formos ao altar da família, possamos almejar a experiência que vamos ter indo ao altar do Senhor, no altar da eternidade também. Um altar edificado agora. Gênesis capítulo 12 e o versículo 8, o texto fala a respeito de Abraão. Aonde Abraão ia e ele armava a sua tenda, sabe o que Abraão fazia? Abraão erigia um altar. Era a marca de Abraão. Toda a vizinhança, toda a cidade sabia que Abraão era adorador do Rei do Universo. Os nossos vizinhos precisam saber que nós temos um altar na nossa casa, que nós erigimos um altar para adoração a Deus. Tem vários textos, mas eu vou ler apenas um pequeno texto aqui com vocês sobre a experiência de Abraão. Abraão, amigo de Deus, nos deu um digno exemplo. Sua vida foi de humildade, oração e obediência. Foi como uma luz para o mundo. Aonde ele armava uma tenda, junto levantava um altar. E chamava a todos da sua família para o sacrifício da manhã e da tarde. Meditação matinal de 1968. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino.
Se houve um tempo e um momento na história que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Pais e mães, por mais urgentes que sejam as vossas ocupações, não deixem de reunir a vossa família em torno do altar de Deus. Na ausência do pai, o responsável é a mãe, mas o filho primogênito, ele deve ser preparado. O filho da casa, o homem da casa depois do marido, deve ser preparado para assumir também esta função. O altar restaura, meus queridos. Nós temos a experiência de Isaías, quando ele foi ao santuário, ele foi diante do altar do Senhor. O que foi que aconteceu com aquele homem, com aquele jovem? No altar do Senhor, ele recebeu o impacto da glória do Shekinah de Deus. Na presença de Deus no altar, Deus vem, irmãos. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Precisa-se talvez de uma estratégia para que o altar seja um altar com a atmosfera do altar de Deus, do trono da graça e da glória de Deus no céu. Isaías então foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Isaías foi ao altar do Senhor. Agora, em Gênesis 22, Deus chega e fala: Abraão, me dá seu filho. Nesta manhã Deus fala assim: sacerdote, traga os seus filhos para mim. Ofereçam os seus filhos em sacrifício a mim. Façam uma entrega. Meus amados, no altar à adoração, nós fazemos a entrega para a restauração, amém? No altar do Senhor nós reconhecemos que Ele é o único e o guia. Nós expressamos que pelo sacrifício de Cristo experimentamos perdão e restauração. Nós fazemos uma entrega sem reservas para Cristo se tornar o Senhor da nossa família. É Ele que manda. É Ele que esquematiza a estratégia de vida, o programa, o planejamento. É Jesus que faz isso na casa. Sabe para quê? Para que a gente possa ser feliz. Agora, eu queria conversar na prática com vocês sobre o altar da adoração. 7 pontos importantes. Irmãos, o culto familiar, ele não pode ser feito de qualquer maneira. O culto familiar, ele precisa ser planejado. O esposo e a esposa devem sentar. Como nós vamos fazer o culto? Os nossos filhos são pequenininhos. Ok, uma estratégia. Os nossos filhos são juvenis, uma outra estratégia. Os nossos filhos são adolescentes, uma outra estratégia. Os nossos filhos são jovens, uma outra estratégia. Os nossos filhos não saíram de casa ainda, mas estão na universidade, já estão quase para casar, uma outra estratégia. Dá trabalho, mas o marido e a mulher devem sentar, conversar e planejar. Mais do que isso, devem também trazer os filhos para esquematizar o que eles acham, o que pode ser acrescentado no culto, aqui e ali. Na nossa experiência nós fizemos isso, deu muito certo. Quantas vezes foram os nossos filhos que falaram: olha, a gente gostaria de experimentar por um tempo o culto desta maneira. E nós fomos. E isso foi impressionante e interessante. E de vez em quando nós estamos variando. Olha, quando eles eram pequenininhos, irmãos, o que tinha lá em casa? Tinha flauta para eles. Que pena, não dá para a gente mostrar aqui um vídeo para vocês. Nós temos até hoje, e de vez em quando a gente fica ali, voltando no tempo e nos deleitando. Tinha 2 tamboretinhos diferenciados, que ficava no cantinho, só era usado na hora do culto. O nosso pequenino, Joubert, na época, bem pequeno, era mais inquieto do que a Nayara, e aí minha esposa ia atrás, com todo jeitinho, trazia de volta. Sabe, queridos, os nossos filhos precisam ver que a nossa casa é casa de oração, é casa de adoração a Deus. Todo o clima no nosso lar. Se vocês têm que discutir, pai e mãe, arranje um tempinho particular, lá no quarto, deixe para conversar depois. Não, pastor, mas o que é isso? Eles precisam conhecer abertamente. Nem sempre, nem tudo precisa discutir na frente dos filhos. Sabe por quê? Eles podem tomar partido. E tomam normalmente partido para a esposa, porque é natural isso. E aí o pai perde a autoridade com seus filhos.
Quantas vezes nós falhamos? Podemos buscar de volta. Vamos lá. O culto familiar. Que maravilha, eu fiquei muito feliz aqui com o nosso cantinho. Vamos imaginar que agora é a sua casa, que é na sala da sua casa. O culto, ele pode e deve ser feito no lugar mais aconchegante. Às vezes o lugar mais aconchegante na sua casa é debaixo de uma árvore. Nós já fizemos cultos debaixo de árvore, sentado na grama com os nossos filhos. Já fizemos culto no quarto dos nossos filhos também. Mas a maioria dos nossos cultos são na sala. Por quê? Porque ali tem um sofá mais confortável, correto? Ali estão os livros, ali tem a televisão para você colocar os hinos se quer projetar, ali tem a televisão porque talvez você quer projetar um documentário e naquele dia no culto vocês querem fazer uma ligação daquele comentário para ser discutido. Então a diversidade e a estratégia do culto familiar deve ser discutido com os membros da família. Mas a primeira coisa que deve existir no culto familiar é a alegria, é o sorriso. Isso precisa existir, a alegria, para que estejam leves no culto. Sabe, um clima ali né? E aí, como é que tá? Chega brincando com eles e tal. Vai ser culto. Pois é, mas é recepção. Receber os filhos na igreja de casa, ou os filhos nos receberem na igreja de casa. Recebe de que maneira, Marcos? Bom dia. É assim? Não, com toda alegria, os abraços, os sorrisos ali. Primeiro ponto, não esqueçamos disso, irmãos. E agora então, já entra direto para o culto? Não, talvez naquele momento ali começa um bate-papo descontraído, naquele momento, antes de começar oficialmente o culto. Por que isso é importante? Porque, segundo, isso vai fortalecer os laços. Porque talvez é o único momento do dia que vocês vão ter para estarem juntos. Porque o marido vai sair para o trabalho, a esposa vai sair para o trabalho, e quando voltar, às vezes os filhos vão estar para a faculdade, ou vão estar dormindo, e aquele é o único momento que vocês tiveram para alegria, para fortalecer e estreitar os laços de amizade entre vocês. Segundo, gratidão e testemunho. No culto precisa ter isso. E aí, filho, como é que foi? O seu dia, você tem alguma coisa para compartilhar, mamãe, como é que foram as coisas aqui? E eles começam agora, todos começam a falar, todos começam a dividir e compartilhar as alegrias, também até as tristezas, mas esse momento é um momento para a alegria, para o momento de testemunho da gratidão pelas bênçãos que Deus tem concedido. E eles falam, queridos. Lá em casa já teve vezes que a gente pensou em colocar senha. Mas tem que ter paciência, enquanto o outro está falando, deixa eu falar, não vai interromper, deixa eu falar, contar. Ainda mais quando chega de viagem, por exemplo, nós vamos chegar lá, nenhum dos dois vão estar em casa, eu vou ficar sozinho, minha mulher vai para outro canto. Mas depois, quando voltar todo mundo, nós vamos sentar e temos a oportunidade de contar as bênçãos das viagens, dos projetos, dos programas, quem conhecemos, que coisas interessantes que aconteceram. Nossa, pastor, mas aí vai levar uma meia hora. Nada, às vezes vai levar uma hora. Sabe o que aconteceu? Maior maravilha. Os corações externaram os seus sentimentos, as suas alegrias e as suas realizações. Quarto, louvor, a música. Isso é importante conversar com eles. É lógico que para criança é um tipo de música, adolescente outro, para jovem outro, para adulto já é outro. E nós precisamos ter o equilíbrio, desde que seja música sacra. Por favor, mesmo para os pequeninos, queremos fazer um pedido aqui, não conheço a realidade de vocês. Nada de ser música batida. Isso vai levar as crianças já a aprender a dançar desde cedo. E quando eles forem jovens, sabe o que vai acontecer? Eles vão cobrar da igreja que a igreja tenha música que dance. Ou eles vão querer dançar lá fora. Muito cuidado com isso. Isso é um perigo, viu, irmão? É adoração. Não é música comum, mas música sacra, que suaviza o coração e que exalta a Deus. Quinto, os pedidos. Apresente as necessidades. E aí você tem um pedido, o que você tem, o que você gostaria de pedir para Deus, tal. E aí depois o momento da oração, é o momento de abrir o coração e clamar a bênção de Deus em família. E depois o quê? É o momento mais maravilhoso, é o momento em que Deus vai falar. Deus vai falar ao coração.
A voz divina, a voz de poder, a voz de cura, a voz de restauração, a voz de santificação, porque em 1 Timóteo 4, verso 5 diz que a palavra, ela faz o quê? A palavra santifica, assim também como a oração. E segundo ponto, Deus vai ensinar através da Bíblia. Diversas são as estratégias que vocês podem fazer. Sugestões, por exemplo. Lá em casa, no momento, nós estamos estudando Mateus. Está muito gostoso. Às vezes a gente fica no culto num verso só. E aí todos podem comentar o que acharam do verso, qual é a aplicação, e assim você vai envolvendo. Lógico que para criança é uma historinha ilustrativa, tem que usar ilustração, tem que usar algum método diferente, ok? Feltro, não sei. As mães, busquem aí com o departamento infantil as ideias, você consegue colocar para eles, ok? Vem então outras estratégias. Nós lá em casa lemos muitos livros do Espírito e Profecia no nosso culto familiar. Quantas vezes a gente ficou lá 30, 40 minutos lendo capítulos do livro do Espírito e Profecia? Então esquematize qual que pode ser atrativo. Mensagem aos jovens, olha que maravilha para aqueles que têm jovens. Para a criança, orientação da criança, aqueles menores. Queridos, nós encontramos muito sobre a mídia no livro Fundamento do Lar Cristão. Foi demais. Eu me lembro muito bem como os nossos filhos conseguiam enxergar ali os pontos e os perigos da mídia, da tecnologia. E Deus revela os seus propósitos, os seus sonhos para a família na adoração. Culto planejado, faça isso, por favor, e nós seremos ricamente abençoados com esta experiência. Altar do Senhor precisa ter. Queridos, não tem negociação. Culto familiar de manhã e à tarde. Pastor, e o trabalho? Esquematiza o melhor horário. Eu sei que não é fácil, mas eu conheço histórias de famílias que acordavam os filhos 5 horas da manhã, mas antes trabalhavam com os filhos, para eles entenderem a importância, e iam ali aos pouquinhos, minutos, devagarinho, até que às vezes os filhos ficavam de 5 a 6 da manhã. E o que acontecia? Eles nem voltavam a dormir, muitos deles, e já começava o seu dia cedo. Mas não tem jeito de forma alguma, então faça pelo Zoom com a sua família o culto familiar. Não é o melhor, mas faça o culto familiar. Isto é imprescindível para a família. Queridos, eu queria fechar com vocês, em nome de Jesus agora. Pode passar, por favor? Um santuário, um pequeno céu. Talvez em algum momento aqui o seu coração ficou pesado, vendo que, quem sabe, você está tão longe do ideal. É isso mesmo. A sua e a minha família, nós estamos muito longe do ideal. Mas nós jamais podemos deixar de acreditar que o nosso real, ele é diferente do ideal de Deus. E eu queria convidá-los para responder esta pergunta novamente. Onde você mora? No céu! Responde. Como assim? As pessoas não sabem o que é o céu. As pessoas não sabem o que é a atmosfera do céu. As pessoas não sabem o que é, muitas delas, o que é a presença de Jesus na nossa casa. O que é a palavra de Deus no nosso lar. E é por isso que a gente começa a enxergar que a nossa casa, que o nosso lar, pode ser o quê? O céu aqui na terra. Ah, pastor, o céu é perfeito. Ok. Nós vamos chegar lá. Mas para isso Deus quer o quê? Nos proporcionar a experiência do crescimento, do avanço em direção ao céu. Por isso é chamado pequeno céu aqui na terra. Queridos, o céu é uma realidade atípica para muitas famílias, mas é o projeto de Deus para todas as famílias. Aquilo que não é a nossa realidade é uma realidade para Deus, e Ele tem isso para nós. Ali no deserto agora, Deus dá uma ordem para que... Pode passar o próximo, e depois a gente volta para esse. Lá no deserto, Deus deu uma ordem: faça uma casa para mim. Edifiquem um espaço, porque eu quero estar com vocês. Vocês vão me ver todos os dias, através da fumaça. E ao olharem para o santuário, vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Por isso o altar do Senhor, o culto familiar,
é a presença de Deus, o santuário de Deus ali na nossa casa. Deus manda então para estar com eles. Queridos e amados, o que tinha ali? Rapidamente, uma visão para nós do santuário. Ali tinha um altar. Aquele altar era o chamado para todas as famílias de Israel virem fazer o quê? Uma entrega da vida, do coração para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso culto familiar. Amados irmãos, Joel diz assim, 2,13, rasgai os vossos corações. Então vamos lá, irmãos, vamos entender uma coisa. Para que a nossa casa, para que o nosso lar se torne um santuário de Deus, para que a nossa casa, para que o nosso lar se torne um pedacinho do céu aqui na terra, é necessário seguir o exemplo de Jesus e fazer uma entrega total, amém? Jesus se entregou para que nós pudéssemos hoje experimentar o céu aqui na terra, o céu no nosso lar. Mas vamos ver daqui a pouquinho o que é e como é essa experiência do céu. No santuário tinha pia, e todo israelita que agora se entregava, ele podia acreditar na experiência da purificação do seu coração. Filipenses 4:8, tudo que é o quê? Puro. Sabe, meus queridos, quando nós entregamos a nossa família, o nosso lar, entregamos o marido, entregamos a esposa, entregamos o pai, entregamos a mãe, entregamos os filhos para o Senhor, numa entrega total, sem reservas, este coração experimenta o quê? Pureza de alma, amém? Porque Cristo, ele é a água viva, porque o Espírito Santo opera o lavar regenerador na família e no coração. Então vamos lá, agora é um assunto sério. Eu não sei se coloquei aqui mais para frente, a Nádia deve falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria dizer, ao buscar esta experiência, é preciso purificar o coração. É preciso ver o que tem de impureza dentro de casa, ok? Talvez são DVDs, talvez são roupas, é hora de limpar a casa, irmãos. E é isso mesmo. Começa a observar na sua casa o que tem ali que não é do Senhor. Começa a observar o que tem ali que é impuro e vai tirando. Eu sei que não é fácil. Conhecemos muitas histórias de famílias. Uma família, por exemplo, depois que pensou que tinha tirado tudo, ela ainda sentiu um clima assim em casa, falou, não, vamos ter que descobrir o que ainda tem aqui. E foram lá. Eram algumas marcas e algumas roupas. Para ela, aquilo ali era impureza na sua casa. A nossa casa é um lugar para ser habitação do Rei do Universo. A nossa casa não tem preguinhos para ficar o quê? Pendurando as coisinhas do diabo, do inimigo. Queridos jovens, eu sei que vocês têm assim muitas atrações por muitas coisas desta vida, entendeu? As palavreado, viu, pastor? Entendeu? A gente não conversa com os jovens desse mundo. Nosso gingado não é como é o gingado das crianças, dos jovens e adolescentes dessa vida. Nosso palavreado, ele é sagrado, ele é santo. O que nós assistimos é puro aos nossos olhos, que podemos até conversar com o anjo com o anjo companheiro e relator que vem para relatar. Tudo que nós assistimos, ele registra e ele leva para o céu. Tudo que nós pensamos, o Espírito Santo passa para o anjo relator, para ele registrar no livro memorial no céu, para um justo juízo de Deus sobre a nossa vida. Então, jovens, quando vocês assentarem nas suas casas, pais, esse negócio de sábado à noite, vamos relaxar, vamos descansar diante da televisão, o que é que vocês vão assistir? Ou será que se sentar em família para bate-papo, para brincar, não vai ser mais agradável e proveitoso do que diante de uma televisão? Arranca da sua casa, vou falar um pouquinho disso no domingo, os altares de Baal, porque na nossa casa só pode ter o altar do Senhor, amém? O altar do Senhor, queridos. A nossa televisão é para a glória de Deus, o nosso aparelho de celular é para a glória de Deus, a nossa roupa é para a glória de Deus, irmãos. Precisamos ser diferentes para fazer a diferença
daqueles que vivem ao nosso redor. E aí então você começa a entrar no santuário para desfrutar as delícias que Deus tem no banquete do Senhor, através da sua palavra, o verdadeiro pão da vida, a pessoa de Jesus Cristo. Aí a luz divina penetra na alma e no coração daquela família, e nós começamos a refletir o caráter de Cristo nas nossas ações, nas nossas aspirações e nos nossos sonhos. Pastor, isso é um sonho que pode virar uma realidade. Esta família é uma família que vai ao altar do Senhor, ao altar de incenso, para clamar as suas bênçãos, para rasgar o coração e crer que Jesus está como sacerdote diante do Pai, para interceder por nós. E aí então, meus queridos, esta família experimenta o Shekinah, amém? A glória do Senhor. Sabe, meus queridos, eu citei para vocês o exemplo de uma família que visitou outra família e disse: eu entrei na atmosfera do céu, naquele lar. A sua casa é diferente. A gente fica ouvindo hinos na sua casa ao longo do dia. Quando a esposa está lavando louça, ela está ouvindo palestras. Eu queria dizer para vocês, queridos, nenhum lar é perfeito, mas alguns já podem ter essa experiência. Lá em casa tem, amém? Lá em casa tem. Se a minha filha vai para a pia, ela leva o celular, a Olga que conhece sabe muito bem, coloca o celular para ouvir palestras, para ficar cantando hinos. Minha esposa, mesma coisa. Queridos, se eu vou rastelar, ou capinar, ou furar buraco, eu não tenho muita paciência para isso não, mas eu coloco o celular no bolso e fico ali ouvindo palestras que não dá tempo para eu sentar e ficar ouvindo. Queridos, é o dia todo, o nosso coração precisa estar conectado ao coração de Deus. Não tem tempo para música mundana, não pode ter tempo para filmes, séries, essas coisas, não pode ter tempo para jogos, essas coisas, não pode ter tempo para conversa fiada, para ficar vendo vídeos que não edificam, queridos, para ficar entrando nas redes sociais, para ficar sabendo da vida dos outros. Não tem tempo para isso, porque nós somos do céu, só estamos aqui por um tempo de passagem neste mundo. Sabe para fazer o quê? Para levar a salvação aos outros que ainda não foram alcançados. Queridos e amados, Deus tem preparado, pode voltar o slide, por favor. Olha o que diz aqui: no santuário do lar, recebeu Jesus a sua educação, não somente dos próprios pais, mas de seu Pai Celeste. Ao tornar-se mais velho, Deus lhe abria mais e mais a grande obra diante dele. Pode passar. Queridos e amados, nossos filhos precisam no nosso lar ouvir a voz de Deus. Eles precisam aprender com os anjos que estão dentro da nossa casa. Eles precisam aprender com o Espírito Santo, que ensinará o quê? Todas as coisas. Mas eu gostaria de ler com vocês um texto de 1 Coríntios 2, 9 e 10. Um pequeno céu aqui na família, para a família, é possível? É a pergunta. Pode ser isto real para nós? 1 Coríntios 2 e o verso 9. O texto bíblico diz assim: nem olhos viram, 1 Coríntios 2 e o verso 9. Nem ouvidos ouviram. Por muito tempo esse texto para mim foi meio confuso. Eu tive dificuldade, mas quando eu fui para o Chile, Deus abriu a minha visão. O que esse texto quer dizer? Esse texto não fala de um futuro, esse texto fala do presente, amém? Esse texto não fala de uma utopia, ele fala de uma realidade de Deus para nós. 2, o verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você lê o texto assim, parece que é só lá no céu. Mas quando você lê o verso 10 revela para nós quem é que vai fazer o antegozo destas maravilhas para o coração humano. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aonde o Espírito Santo está? Lá no céu ou aqui na terra? Aqui na terra. Onde o Espírito Santo está? Lá no céu ou na nossa casa? No nosso lar, na nossa família. Porque ele é buscado diariamente como o poder restaurador, o poder renovador, o poder que proporciona o fruto do Espírito. O Espírito Santo é o penhor da redenção, amém, irmãos? O Espírito Santo, ele traz ao nosso coração a glória da eternidade.
Se nós buscarmos o batismo do Espírito Santo, se nós buscarmos a chuva serôdia, o Espírito Santo vai proporcionar para nós o gozo do céu, aqui na terra. Como que é isso, pastor? Gálatas 5:22. Olha, pelo menos 7 eu coloquei aqui só para citar. Vamos lá. Tem bondade lá no céu? Tem bondade no céu? Bondade é fruto do Espírito, então ele vai dar aqui na terra. Tem mansidão lá no céu? Então ele vai dar mansidão aqui na terra, lá na nossa casa. Tem domínio próprio lá no céu? Tem, então ele vai dar isso para nós. Tem benignidade no céu? Então ele vai dar para nós. Tem alegria no céu? Então ele vai. Tem paz no céu? Então ele vai. Tem amor no céu? Deus é amor. Então ele vai dar o quê? Ele vai dar amor para nós, amém, irmãos? Como que a nosso lar pode ser um pequeno céu na terra? Quando o Espírito de Deus assumiu o comando. Tem um texto muito interessante, eu vou ler, eu acho que vou ler aqui rapidinho para vocês daqui a pouco, que o Espírito Santo, queridos, no lar, ele deve ser almejado diariamente. Olha aqui, está aqui nesse texto. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito. Se o Espírito preside o nosso lar, bondade tem, mansidão tem, amor tem na nossa realidade. Se introduzis a Cristo no lar, discernireis o bem do mal, estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, dando fruto do Espírito. Queridos e amados, o propósito e o projeto de Deus para cada um de nós é que nós possamos ter o Espírito Santo no lar, para que a gente experimente um pequeno céu aqui na terra, amém? E por último, lugar de paz e felicidade. Em 5 minutos eu vou terminar. E eu quero lhe perguntar: você crê na Bíblia? Ou você crê na Bíblia? Nós cremos na Bíblia, amém? A palavra de Deus foi aberta. O dom profético foi aberto para nós. E Deus trouxe para nós o seu projeto. Deus trouxe para nós o seu sonho para a nossa família. Vamos crer? Vamos buscar? Para nós podermos experimentar? Queridos e amados, pode passar o próximo, por favor? A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos uma igreja mais forte, cada família precisa tomar a sua responsabilidade e preparar ali no lar aquilo que ele quer que aconteça ali fora. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos da terra. Foi designado a ser uma bênção para a humanidade. Queridos, não tem lugar mais importante, não tem lugar mais sagrado do que o lar com a presença do Senhor, amém? Olha que coisa, o lugar mais sagrado, o vínculo da família. A atmosfera da família é a atmosfera do céu aqui na terra. A santidade perante Deus deve impregnar o lar. Pais e filhos devem educar para cooperar com Deus. Devem pôr seus hábitos e práticas em harmonia com os planos de Deus. Pode passar. Nossos lares precisam tornar-se uma Betel. Nosso coração um santuário, onde o amor de Deus é nutrido na alma. Haverá paz, haverá luz e haverá alegria. Os pais precisam compreender que poderão enviar os filhos e filhas do santuário do lar e ensinados e educados de tal maneira que estejam preparados para brilhar como luzes neste mundo. É dever dos pais de manhã e de tarde, pela fervente oração, porem um muro em torno de seus filhos. Ensinai os seus filhos a receber cada dia o batismo diário do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus, porque nós temos a promessa de restauração da nossa família. Louvado seja Deus, porque nós temos a certeza
de que o Espírito Santo proporciona um pequeno céu para cada um de nós, amém? Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, Deus sabe. Eu não sei como está a sua casa e a sua família, você sabe. Eu não sei como está a sua casa e a sua família, mas você quer melhorar, isso eu tenho certeza. E nesta manhã, eu quero convidar primeiro o sacerdote do lar a ficar em pé, todos comigo aqui na presença de Jesus. Eu queria dizer para você e para mim que em Cristo nós podemos corresponder às expectativas da nossa família, com a nossa responsabilidade, com o nosso sacerdócio, com a nossa proteção e com as nossas provisões. Eu queria dizer para você e para mim que em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Mas eu queria dizer para você e para mim que aqui e agora nós precisamos fazer uma reconsagração da nossa vida. Aqui e agora nós precisamos rasgar o coração e dizer para Deus: me perdoa, Senhor. Senhor, eu falhei, Senhor, eu vacilei, mas me toma aqui agora, porque a minha família é do Senhor. A minha família é do céu. A minha família não é desse mundo. Senhor, está difícil os meus filhos. Senhor, está difícil com a minha esposa. Mas eu não quero lembrar nesse ponto agora deles. Eu quero lembrar de mim e te dizer que eu preciso do Senhor e do teu batismo e do teu poder. Me toma, Senhor, agora. Me consagra, me restaura, me faça um homem segundo o teu coração. Querida irmã, esse homem não conseguirá fazer isso sozinho. Querida irmã, esse homem precisa da auxiliadora, de uma companheira, que lhe é idônea na paciência, que lhe é compreensiva nas suas falhas. Você gostaria de estar ao lado deste homem, para ser usada por Deus, para cumprir também a sua nobre tarefa no seu lar? Você poderia ficar em pé e dizer para Deus: Senhor, eu quero pegar na mão desse homem, porque eu quero ser um instrumento do Senhor, para que ele seja comigo uma bênção para os nossos filhos. Para isso, Senhor, eu quero te clamar a tua bênção, para que eu seja uma mulher virtuosa, uma mulher dócil, amável, paciente, compreensiva, submissa. Me dê o teu Espírito para isso, Senhor. Queridos filhos, aqui estão diante do Senhor seu pai e sua mãe. Estes que estão reconhecendo as suas limitações e estão pedindo a bênção dos céus. Vocês poderiam amar esses do jeito que eles são e orar por eles para que Deus os use para vocês serem abençoados? Quantos filhos que estão aqui gostariam de se unir aos seus pais, para agora juntos como família pedirem de Deus a bênção de serem um santuário para a sua habitação, de serem e experimentarem um pequeno céu aqui na terra? Os filhos que estão aqui poderiam se juntar aos seus pais, por favor? Eu queria, se você pudesse colocar aí a bênção do lar. É um hino do inário que nós vamos cantar para encerrar esse momento. Mas eu queria pedir que os filhos dessem as mãos aos pais, se possível. Se possível, se abraçarem, eu não sei. Eu vou convidar minha esposa para vir aqui à frente comigo. Nossos filhos não estão aqui. Mas nós vamos colocar os nossos filhos aqui diante do altar do Senhor. Porque nós não vamos sair daqui sem a bênção dele. Porque a promessa do Senhor é abençoar o nosso lar. A promessa do Senhor é fazer do nosso lar um pequeno céu aqui na terra. Por favor, não saia daqui incrédulo, incrédula. Saia daqui com a certeza da bênção do Senhor, porque Ele quer abençoar o seu lar, amém? Abençoa, Senhor, por favor. Pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo. Senhor, Ele veio para morrer na cruz, para dar para nós de presente a experiência do céu aqui na terra. Em nome de Jesus, pelos seus méritos, toma cada pai, cada marido, cada esposo, cada mãe, cada mulher, cada esposa, cada filho, cada filha, e receba no teu colo de amor, no nome de Jesus.